Glória a Deus. Estamos trabalhando nesse segundo período no livro de Gálatas, a epístola de Paulo à igreja da Galácia. Eu já perguntei isso, mas o livro dos Gálatas foi escrito para crente ou não crente? Para crente. Gálatas foi escrito para crente, a igreja da Galácia. Não era para o centurião romano que estava na Galácia, a menos que ele fosse cristão, né? Nós estamos trabalhando sobre Gálatas 3, vamos fazer uma leitura a partir do verso 6. Gálatas 3, verso 6. 6 não, 10. Do 10 ao 14. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 10 em diante. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Continuando, Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3, ele está falando sobre ser salvo pelas obras ou ser salvo pela fé. São duas opções que vão chegar em caminhos diferentes. As pessoas entendem que todos os caminhos levam a Deus, e isso é uma verdade. Só que a consequência pode ser salvação ou perdição eterna. Você pega um caminho que você vai chegar a Deus, mas a consequência é diferente. A mesma coisa o apóstolo Paulo está tentando colocar na cabeça dos Gálatas, que há sim duas opções: você viver pelas obras ou pela fé. Só que a consequência disso é diferente. E o apóstolo Paulo ele começa a falar no verso 10 sobre essa alternativa das obras. Nós começamos a ver na semana passada que todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todo mundo que vive debaixo da lei está debaixo de maldição. Por quê? Não tem como você guardar todos os mandamentos. Se você peca em um, você peca em todos. Quem definiu isso? O soberano legislador. Ele falou: existem leis que todos os seres humanos eles têm que cumprir. E se você não cumprir todos, se de 5 milhões de leis você esquecer uma, você perdeu todas. Pastor, eu não acho justo. Quando você chegar no céu, seja para condenação ou para salvação, condenação não, pastor, está amarrado. Tá? Quando você chegar lá no céu, você fala: Deus, eu não concordo. Aí ele vai te explicar. Eu não tenho essa explicação, mas ele, como legislador, ele determinou. É como a nossa constituinte, como nossa Constituição. Tem leis que você concorda, tem leis que você não concorda. Independente de você concordar ou não, você tem que cumprir. Não tem como você, não sei se a nossa irmã Shirley já viu algum caso desse tipo, de a pessoa chegar e falar assim para o juiz: olha, essa lei realmente ela existe, mas eu não quero cumprir essa lei. E o juiz fala: você não quer cumprir, então você está liberado. Existe isso não? Não, né? Não existe isso. Leis, elas foram determinadas para serem cumpridas, independente de você achar justo ou não justo, tá? Então, todos aqueles que vivem debaixo das obras da lei são malditos, porque em algum ponto você erra. Fale. Eu fiquei curiosa. Então, no Velho Testamento... Antigo. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, então, as pessoas seguiam a lei? Elas procuravam seguir a lei. Então, eles pecavam, porque Deus não conseguiu seguir. Exatamente. O entendimento do aparecimento da lei não era estabelecer uma norma de conduta para que as pessoas elas fossem consideradas, aprendi uma palavra nova essa semana, hein? Impolutas. Você é impoluta, Glenda? Que medo, hein? Uma pessoa de virtudes ilibadas. Quando foi criada a lei, não foi para determinar
conforme, esse aqui é um padrãozinho que eu tenho que viver, se eu viver desse padrão está tudo certo. Porque Deus sabe que o ser humano não consegue. Tanto que Ele já criou as leis e já criou a forma de você se reconciliar com Deus, que era o sacrifício. O sacrifício, ele era um atenuador da lei. Deus criou aquele artifício, digamos assim, de uma forma temporal, mas mostrando que a salvação não é pelas obras, e sim pela graça de Deus. Então Ele fala, olha, tem as leis que vocês têm que seguir. Se vocês não seguirem as leis, tem um artifício que é o sacrifício do bichinho, que aí você passa a voltar a ter comunhão com Deus, porque você sacrificou aquele bicho. Ele determinou aquilo. Mas o objetivo não era que as pessoas fizessem aquilo de forma mecânica. Eu peco, pago. Não é que nem você vai lá, não paguei a conta da CAESB, agora eu vou pagar com multa. Não é isso. O objetivo era a pessoa entender que ela depende de Deus. E simbolizar, e mais importante, apontar para o Messias que iria vir. Que iria fazer um sacrifício perfeito, em que não haveria mais necessidade de sacrifícios terrenos. Essa era a função da lei. Mas o que o homem fez? No momento inicial eles tinham muito temor para a lei. Então quando pecava, a pessoa ela ficava constrangida. Entendo eu, não aparece nas escrituras, mas eu entendo que quando uma lei foi determinada, eles viram todo aquele poderio de Deus tirando o povo do Egito. Havia um temor. Não é possível que as pessoas tinham o coração duro literalmente naquela hora. Deus traz a lei e a pessoa, vamos seguir. E aí foi o que? Acomodando. A conta da CAESB é só R$1 de juros? Vou deixar para depois. É só esse? É só matar o bichinho? Ixi, eu tenho tanta vaca no curral. Chegava a ponto de matar antes de pecar. Eu vou matar o bichinho, entendeu? Eu peco já sabendo o que é. Eu conheço a lei para conhecer o que? Os desvios da lei para eu poder seguir. Então eles não entenderam absolutamente nada do que é a lei. Por isso que todos estão debaixo de maldição. Gostamos de pensar em um Deus que abençoa e não amaldiçoa. Mas Ele amaldiçoa. E nós já falamos. O sentido de maldição não é demônio. O Satanás, o diabão, o Exu vai pegar você pelo pé. Não é nada disso. É sentido de rejeição. Deus, Ele te rejeita. A gente vê isso claramente em Romanos, em que o ser humano, por ter trocado a glória de Deus pela glória do homem, por ter trocado a sexualidade que Deus criou de maneira linda e maravilhosa, por uma usurpação em que o homem gosta de homem, mulher gosta de mulher, ele fala assim, eu rejeito vocês. O contexto de maldição é rejeição. Algo que a gente vê na condição de Saul, quando ele é rejeitado, em que ele ficou pirado. Em que, já falei na quarta-feira e volto a falar, quando o irmão Cláudio ora, não me lances fora da tua presença, não me rejeites. Esse é o sentido. A lei nunca pode ser isolada de Deus. E aí a gente tem uma guerra, parece, na nossa cabeça, achando que época da lei é antes e época da graça é depois da morte de Cristo. Não tem nada a ver, gente. A época da lei sempre existiu e sempre vai existir, tanto que no dia do juízo vai ser aplicada a lei. O Senhor, Ele vai levantar e falar assim, você cumpriu, você é salvo. Você não cumpriu, você vai para o inferno. Ou seja, 100% da humanidade, por esse critério, ele está determinado para o inferno. Mas tem um atenuante que chama-se sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morreu por muitos, e aqueles pela qual ele morreu, Deus vai falar assim, vai para o inferno. É como se Deus falasse assim, vai para o inferno. Dos reis vai para o inferno. Jesus falasse assim, não, eu morri por ela. É claro que não vai ter esse embate, porque os dois, mas é só para você entender. A lei está aqui, Sebastião vai para o inferno. Não, está aqui, pago, sangue do Cordeiro, está vermelho o nome dele, acabou. Entende? Aleluia. Não há essa divisão entre lei e graça. As pessoas querem dividir como se fosse uma coisa atenuante. Agora não, é mais tranquilo. Eu não estou sob debaixo da lei, não. Todos nós estamos debaixo da lei. E nós temos que cumprir a lei. Nós temos responsabilidades na terra. E a lei é graça. E a lei é graça. É lei porque aponta. E aí eu vi a Shirley conversando comigo lá. Essa angústia que você fala, que você sente no teu coração, é a graça de Deus através do Espírito Santo te constrangendo para você não ficar
tem nada a ver. É graça. O incômodo que nós sentimos no nosso coração chama-se graça, porque nós não cumprimos a lei e nós sabemos que mesmo não cumprindo, nós estamos debaixo da graça dele, porque o sangue do Cordeiro nos cobre. E esta angústia é sinônimo do quê? Que você é salvo. Porque senão você não estava nem aí. As pessoas que não estão nem aí, que vão lá e roubam, vai lá no asilo dos velhinhos, vai lá e rouba todo o alimento dele bom e coloca alimento vencido. O cara não tem graça no coração dele. Ele não sente nada. Ele roubou e ele rouba mais. E Deus ainda ajuda. E Deus ainda ajuda. Para Deus, ninguém pode pecar com impunidade. O único que não pecou foi Jesus Cristo. O único que não pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, totalidade. De Adão até o último homem, ser humano que nascer antes do juízo, todos pecaram e carecem. E aquela figura que eu falei da semana passada, a figura de você carecer, é uma necessidade extrema. É uma necessidade, não é um desejo, não é uma vontade, é uma necessidade extrema. Quando você olha aquelas crianças da África, que é só pele e osso, eles estão carecendo de algo. A pessoa está morrendo de sede, está carecendo de algo, não é? Eu estou com vontade de algo, não, eu careço. Todos nós transgredimos as leis, pois não temos amado a Deus com todo o nosso ser, nem ao próximo como a nós mesmos. Além disso, tendo transgredido as leis de Deus, nos colocamos sob a maldição da lei, que é a maldição de Deus. Nós nos colocamos debaixo da maldição, porque nós sabemos que não cumprir a lei, nós nos tornamos malditos. Quando você e eu quebramos a lei de Deus, com dolo, com vontade, com desejo, em especial, você programa aquilo, você é encontrado nesta condição, maldito. Você é maldito. Você só não é maldito porque é o sangue do Cordeiro. É a única diferença entre você e o maior estuprador, o maior violento do que você imaginar. A única diferença entre você e ele é o sangue do Cordeiro. Isso acontece com todo mundo, não apenas com os que são descrentes e imorais, mas também com os judeus descendentes de Abraão, e é essa ideia que ele está colocando na cabeça dos Gálatas. Esta lei está sobre todo mundo, não é só sobre os descrentes, não é sobre os gregos, é sobre todo mundo, inclusive sobre os descendentes de Abraão, que foram circuncidados. E aplicando a situação a nós nos dias de hoje, os que foram batizados são membros da igreja. A pessoa está na igreja, foi batizado, assiste culto regularmente e vai para o inferno. Por quê? Não tem a graça de Deus sobre a vida dele. Está aqui de uma maneira física. Sai daqui, briga no trânsito, xinga, e dá fechada, e toma multa, e rouba, e faz isso, e faz aquilo, e briga com a esposa, briga com o filho, briga com o pai, grosseiro, bronco. Vai para o inferno. Não, mas eu tenho uma carteirinha que eu vou apresentar para Deus. A hora que você tiver com a carteirinha só da igreja, pecador, sem o sangue do Cordeiro, a tua carteirinha vai virar cinza na hora. Vale nada. Todos que não obedecem sempre a tudo que está escrito no livro da lei estão debaixo da maldição de Deus. Por isso é que nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Eu fiz tanta coisa ruim, mas eu faço coisa boa. Olha, eu matei, mas olha quantas vidas eu salvei. Olha, eu roubei $1 milhão da Petrobras, mas olha como ajudei os pobres. Não há esta balança, esse critério de que eu tenho que ter feito mais coisas boas do que coisas ruins. Se eu tiver com a balança mais para o lado bom, está tudo certo. Não existe esse critério, isso é critério humano. Esse é o critério que os espíritas usam para se limpar ou se purificar ou voltar numa outra encarnação que não existe, de uma maneira melhor. Eu ajo bem, eu faço bem, vou lá e ajudo o próximo, faço isso, mas o objetivo meu é o quê? Na próxima encarnação voltar melhor. Não tem nada de altruísmo nisso. Nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. A verdade é verdadeira,
a afirmação que aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Só que nós não conseguimos. Se você conseguir, beleza, mas você não consegue. Em alguma coisa você peca. Não há como você andar reto o tempo todo, todo o tempo. Não existe isso, a menos que você seja Jesus Cristo. Ninguém jamais conseguiu observar esses princípios. Considerando que todos falharam em guardar a lei, exceto Jesus, Paulo teve de escrever dizendo: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da lei. A terrível função da lei é condenar e não justificar. Podemos nos esforçar e lutar para guardar a lei, fazer boas obras na comunidade da igreja, mas nada disso pode nos livrar da maldição que repousa sobre aquele que transgride a lei. Assim, esta primeira estrada que leva a Deus não tem saída. Você viver por obras vai te levar num caminho sem saída. Você vai para o inferno. Não há justificação nem vida nesse caminho, apenas trevas e morte. Não podemos deixar de concluir como Paulo: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não há como você estar perante Deus e falar: eu fiz isso. Aquele discurso que o ser humano tem: eu não sou ruim, eu não mato, eu não roubo, eu pago os meus impostos. Isso não vale nada para Deus, no sentido de que é obrigação sua fazer isso. Lembra daquele versículo que nós lemos, acho que foi na semana passada? Depois de você ter feito tudo o que é certo, você bate no peito e fala: eu sou miserável, eu não fiz mais do que eu merecia. Estava conversando com o Pedro ali atrás: ei, como é que você está na aula, não sei o que, não sei o que, estou mal. Cara, você tem que estudar, cara. Você tem que dar testemunho. Ele ficou me olhando e falou: você tem que dar testemunho do teu cristianismo através das suas notas, não através da sua bagunça. A gente sabe que você é criança, a gente sabe que a Helena é criança, mas a gente tem que educar, você tem que crescer. E ele ficou me olhando. Nós temos que dar sinônimo para essa sociedade que nós somos cristãos verdadeiros, e não agir segundo a vontade, da nossa vontade. As pessoas estão observando, e Deus está observando. Este caminho leva à morte. Qualquer pessoa que falar de obras no sentido de justificação, qualquer pessoa que falar: porque eu sou bom, ela está indo para o inferno. Você tem que falar para ela: mas aí eu perco meu amigo. Que amor é esse? Que é você deixar a pessoa caminhar para o inferno só para você não ficar de mal com ela. Temos que falar com amor, com sabedoria, na medida que a pessoa consegue entender, mas nós temos que falar. Qual é a alternativa das obras? Fé. Versos 13 e 14. Esta segunda alternativa, que na verdade não é uma alternativa, né, é o único caminho, apresenta Jesus Cristo, que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você pensa o caminho, você coloca o O em letra maiúscula e coloca entre aspas, porque está simbolizando que não há outro caminho. Eu sou o caminho, ele é o caminho. Essa segunda alternativa nos diz que na cruz Jesus Cristo fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos, que é o quê? O sangue do Cordeiro. Aquilo que eu falei para você: você vai estar no dia do juízo perante Deus, com todo o direito de reivindicar o inferno com o fogo mais quente possível, mas o sangue do Cordeiro, ele te te livra dessa condenação. A única maneira de fugir à maldição não é pelas nossas obras, mas nós temos que fazer obras. Nós não somos resgatados por obras, mas nós temos que fazer obras. Tiago fala: mostra a sua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu tenho fé e executo. Você tem fé e não faz nada? Você não muda nada? Você não ajuda o próximo? Você não traz um alimento? Você não abençoa? Eu falo repetidamente da favela, e você continua não trazendo nada, não abençoa em nada, e continua, e continua, e continua, e continua. Que amor é esse? Qual é a demonstração que você tem, que você realmente ama a Deus dentro do campo terreno? A linguagem aqui é assustadora, quase chocante, nós não teríamos coragem de usá-la, mas foi exatamente isso que Paulo disse.
A maldição da lei, da qual Cristo nos remiu, é a maldição que repousa sobre nós por causa da nossa desobediência. Ele nos redimiu, fazendo-se Ele próprio maldição. A maldição foi transferida de nós para Ele. Ele a colocou voluntariamente sobre si mesmo, a fim de nos libertar dela. Naquele dia, novamente eu te digo, naquele dia que Jesus Cristo estava sendo crucificado, o meu pecado, os meus pensamentos impuros, a minha podridão, a minha grosseria, a minha indignação, a minha falta de paciência, tudo isso foi colocado sobre os ombros de Cristo. E Deus olhou para aquilo. Se em Ezequiel ele falava assim: quando eu vejo as suas festas para mim, porque vocês, povo de Israel, fazem festas para mim, levantam altares, mas quando eu olho o coração de vocês, eu sinto vontade de vomitar, é nojento, coisa nojenta. Imagina o pecado de todos os seres humanos sobre os ombros de Cristo. Como que Deus ficou no céu olhando para a figura dele? Nojo, aquela sensibilidade de vomitar. Sabe quando você vê uma coisa que é nojenta, que você não consegue? Foi isso, a figura do próprio Pai olhando para o Filho. Jesus Cristo fez isso voluntariamente. Shirley não merece, Esther não merece, mas mesmo assim eu vou morrer por ela, porque eu tenho que ter misericórdia dessas vidas, senão elas vão morrer no inferno. A transferência de maldição é que explica o horrível grito de abandono e de solidão que ele anunciou na cruz. Deus meu, eu não tenho voz para isso, eu não tenho essa indignação no meu coração para transmitir o grau de terror que havia na voz de Jesus Cristo quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Conta uma história que um ator cristão, ele chamou o seu pastor para assistir a peça. Ele foi lá, encenou, fez a peça dele. Aí depois ele pediu para o povo sentar e falou assim: a peça acabou, mas eu tenho um pós-crédito para você aqui. Eu vou ler o Salmo 23. Eu tenho retórica, eu tenho entonação de voz. E é aquele homem pegou o Salmo 23 e começou a ler para aquela plateia de crentes e não crentes. O Senhor é o meu pastor. E ele falava, subia a voz, fazia gesticulação. Quando ele acabou de ler o Salmo 23, aquelas pessoas levantaram, aplaudiram. Ele falou assim: agora eu quero convidar o meu pastor que está aqui na plateia. Ele vai ler o Salmo 23 para vocês. E aquele homem velhinho subiu na escada lá, subiu o negócio, pegou o microfone e começou a declarar o Salmo 23. O resultado não foram palmas, foram lágrimas nos olhos e as pessoas com a cabeça baixa. Diferente. Jesus Cristo, ele gritou, ele deu aquele brado porque ele estava desesperado como ser humano. A única vez em toda a eternidade, antes, durante e depois dela, que ele não conseguiu olhar e ver o Pai. Que desespero. Ontem nós saímos para caminhar, eu, Rosângela e a Luísa foi de bicicleta. E aí, certo momento, a Luísa decidiu andar de bicicleta, decidiu voltar para casa. A gente estava lá no Pedro Teixeira e não achava a Luísa, o coração ficando aflito. Liguei para casa, acabei de chegar, papai. Aí, é lógico que eu não fui cristão, né? Falei um monte para ela. Falei para ela: meu, que falta de respeito, a gente fica preocupado, tal. Você podia ter sido assaltado, podia ter sido estuprada, podia ter sido qualquer coisa. O meu desespero por ficar sem ver minha filha por 10 minutos. Imagina a figura de Deus, de Cristo, que ficou sem ver a figura de Deus, depois de conhecê-lo toda a eternidade. São sentimentos que nós não conseguimos abarcar no nosso coração. É aquela música: eu nunca saberei o preço que foi pago por mim lá na cruz. A gente vê o sacrifício físico, a gente vê o espancamento, mas a gente não tem noção. Todo criminoso, ele cita Deuteronômio 21, 23, que está lá: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo, ele não está falando algo que ele tirou da cabeça dele, ele está falando algo que estava na lei. Deuteronômio 21, 23 diz: maldito aquele que é levantado no madeiro. Maldito. Todo criminoso condenado à morte e executado sob a legislação mosaica, geralmente por apedrejamento, era então colocado sob uma estaca ou pendurado em madeiro, como símbolo da rejeição divina.
A morte no madeiro era o sinal externo em Israel de um homem que fora amaldiçoado por Deus. Jesus Cristo na cruz, ele foi amaldiçoado no sentido de rejeitado. Não é que tinha demônio em Jesus Cristo, ele foi amaldiçoado. Por isso é que no princípio os judeus não conseguiram crer que Jesus Cristo fosse o Cristo. Como poderia Cristo, o ungido de Deus, em vez de reinar num trono, ser pendurado no madeiro? Os judeus não conseguiam entender. Como que ele está falando isso? Como é que a gente vai comer da carne dele? Como é que ele fala que ele vai ser levantado? Quem acontece isso com ele é maldito. E ele é filho de Deus e assim ele vai? É regra de Deus e não regra do homem. Foi em Cristo que Deus agiu para a nossa salvação e, portanto, temos de estar em Cristo para recebê-la. Não fomos salvos por um Cristo distante, que morreu milhares de quilômetros e anos atrás, mas por um Cristo existencial, que tendo morrido e ressuscitado novamente nos salvou. Mas como nos unimos por Ele? Essa é a chave do que o apóstolo Paulo está falando. É por eu agir bem? É por eu pagar meus impostos? Por eu cuidar do bichinho? É porque eu cuido dos meus filhos? Não. Isso é consequência. A resposta é pela fé. Como que você sabe? Eu creio. O que você fez? Nada. Ah, mas isso não é justo. Não sei, mas é assim. É uma condição interessante, quando eu lembrei agora daquela condição do cego que foi curado. O cego foi curado e as pessoas perguntaram para ele: como é que você foi curado? Eu falei: não sei. Quem que te curou? Jesus. Mas como é que é isso? Como é que funcionou? Não sei, eu sei que eu era cego e agora eu não sou mais. O que ele fez? Não sei. O que você fez? Nada? Não. Você não levou um bicho? Não. Se naquele dia você não fez um jejum? Não fiz. Mesma coisa. Estou vindo aqui na frente do templo há 10 anos, 20 anos, eu estou aqui desde que eu nasci. Eu estou aleijado, eu sou cego, eu aleijado, não tenho como fazer nada, eu só posso depender da misericórdia. Mas você não fez nada? Não fiz. Qual que é a resposta? Como nós nos unimos a Cristo? Pela fé. Receber Jesus Cristo pessoalmente, isso é fé. Senhor, eu recebo você. Nós temos essa terminologia, eu aceito. Na verdade a gente não aceita nada, né? É Ele que nos aceita. É como se eu chegasse na casa da Esther, eu só entro se ela fizer o quê? Abrir a porta. O dono da casa abre a porta. Não é eu que entro porque eu quero. Jesus Cristo, Ele é o dono da casa. Ele abriu a porta. Ele nos alcançou. Não há mérito nenhum nisso. Não é outra obra. Conclusão. O apóstolo Paulo coloca diante de nós duas alternativas. Como um contraste dos mais perfeitos, ele nos fala de dois destinos e de dois caminhos possíveis para se chegar até eles. Ele fala como o tipo de Moisés do Novo Testamento, pois Moisés disse, te propus vida ou morte. O que você escolhe? Vida ou morte. Bênção, maldição. Deuteronômio 30:19, são duas opções, dois caminhos, e você vai decidir o que você quer. Como filho, você não tem opção. E como ímpio, você vai para o inferno. O que você pode fazer por isso? Nada. Então o que eu faço? Ore. Fale do amor de Deus. Seja um cristão verdadeiro. Demonstre o cristianismo para as pessoas. Para que, quem sabe, se Deus quiser ter misericórdia daquela vida, Ele tem. O que você pode fazer mais que isso? Nada. Você ficar angustiado, não muda. Você ficar ansioso, não muda. Você não muda. Você só tem que orar para que a graça de Deus alcance essa vida. Se a pessoa não se curvar, estava conversando com a minha mãe, ela vai ouvir ela ouve essa pregação. E ela estava falando do meu papai. Ela falou: não sei mais o que fazer. Eu falei assim: continua orando. Qual que é o caminho que a esposa tem para santificar o marido? Viver uma vida santa. Qual o caminho que o marido tem? Viver uma vida santa. Mais que isso o quê? Mais nada. Mais nada. Viver segundo os padrões de Deus. A pessoa vai olhar para você, se ela for um filho, se for uma filha, vai olhar para você e falar assim: eu quero essa vida. Que é o que eu estava falando para o Pedro lá atrás. Eu falei: Pedro, você mudando o seu comportamento na escola, as pessoas vão olhar para você de uma maneira diferente. E pode ser que as pessoas venham a Cristo através da sua vida. Dois destinos, só fazendo um breve resumo. Tal como Moisés, Paulo chama os dois destinos do homem de bênção ou maldição.
É impressionante vê-los contrastados no versículo 13 e 14, onde está escrito que Cristo veio a ser uma maldição em nosso lugar, para que pudéssemos herdar uma bênção. Até agora nos concentramos na maldição. E a bênção, qual que é? Qual que é a bênção? Não é o inferno, mas qual que é a bênção? Ser chamado como descendente de Abraão. Lembra da promessa de Abraão lá atrás? Abraão, vou te dar uma semente, e a partir da sua semente, nós vamos ter você vai ter descendentes como uma estrela do céu. Não havia poluição. Você já foi no interior, que você olha assim, o céu, aquele monte de estrela, você olha, fala assim, é mais branco do que escuro. Naquele momento Deus fala, tá vendo isso aí? Você vai ter mais descendentes do que isso. Abraão não conseguiu entender. Ele não conseguiu entender. Mas isso vem ser verdade na minha vida e na sua vida. Esta é a bênção. Bênção de Abraão. Como se percebe nesses versículos, a bênção prometida inclui a justificação, ser colocado em favor de Deus. Antes rejeitado, agora aceito. Antes fora da família, agora parte da família. Antes destinado ao inferno, agora graça e bênção eterna com o Senhor. Essa é a tripla e inestimável bênção do cristão: ser colocado em favor de Deus, ser recebido na comunhão com Deus e ser regenerado por ela e habitar eternamente. E não há nada que possa mudar esse destino, porque Deus ele é imutável. Lembra da vontade soberana no primeiro intervalo? Se Deus não tivesse uma vontade soberana e determinante, ele podia mudar de ideia. Como é o que eu faço e você faz? A pessoa está aqui na igreja, aí eu falo alguma coisa que ela não quer, não gosta. Vou embora, pastor. Não gosto mais. Não quero mais. Eu quero uma igreja em que o meu ego seja levantado. Você fala muito de pecado, esse negócio aí é chato, entendeu? Eu quero ouvir um pouco mais de alegria. Eu quero banhados de vitória. Eu quero. Aí a pessoa vai embora. Num dia fala para mim assim: olha, pode ir para a igreja do pastor Paulo. É uma igreja bíblica, é uma igreja que tem a palavra, que tem o ensino. No outro dia, não quero mais. A vontade do ser humano é assim. Pessoas casam e descasam, pessoas cuidam, amam e desamam. Nem sei, tem a palavra desamor? Tem desamor, lembra que eu mostrei que tem um verbo desamor, entendeu? As pessoas desamam, as pessoas querem ajudar e não querem mais. Missionários vão para o campo com promessas da igreja e as igrejas decidem não ajudar mais. Se vira, não vão mais ajudar. Com Deus não é assim. Através de que caminho chegamos à maldição e através de que caminho chegamos à bênção? O primeiro caminho, através da lei. O segundo caminho, através da fé. O primeiro grupo confia nas suas próprias obras, o segundo na obra consumada de Cristo. Você tem que ter aquilo que eu falo, tem a sua reserva financeira, se possível tem uma aposentadoria privada ou pública, mas você não depende disso. Tem um plano de saúde se você puder ter, mas você não depende disso. As pessoas com plano de saúde também morrem. Se for o tempo determinado da sua vida da pessoa, ela vai morrer, seja na UPA, seja no Albert Einstein, vai morrer. Não, mas a gente segura, não segura. Não, mas melhora a qualidade de vida, não melhora. Se a vontade de Deus for fim da vida, você pode estar nos Estados Unidos, no hospital mais, vai morrer do mesmo jeito. E não há nada que possa ser feito. O primeiro grupo confia nas suas próprias obras, o segundo na obra consumada de Cristo. O desafio dessa passagem é claro: devemos renunciar ao orgulho de pressupor que podemos estabelecer a nossa própria justiça, ou que podemos nos tornar aceitáveis a Deus. Pelo contrário, devemos vir humildemente à cruz, onde Cristo assumiu a nossa maldição, e nos lançar inteiramente sob a misericórdia dele. Olhar para Deus e falar: Deus, lembra que você está falando angústia? Deus, eu vejo a minha condição, e eu peco mais do que o Senhor fala, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É isso que nós podemos fazer. Sabe o que ele faz? Te abraça. Então, através da pura graça de Deus e porque estamos em Cristo Jesus, pela fé receberemos a justificação. Você está chateado, dos reis, porque você está pecando e você não consegue parar de pecar? Eu te perdoo. Acabou. Acabou. Não tem mais nada. Acabou. Recebemos justificação, vida eterna e o Espírito que habita em nós. E aí, a bênção de Abraão
Aquela luzinha, uma das luzinhas do céu que ele mostrou, passa a ter nome: Glenda, Ingrid, Júlia, André e todos os outros, tá? Não vou falar todo o nome de todo mundo. Não acho que você está excluído, não. Mas aquelas estrelinhas, elas passam a ter nome, e o nome é seu. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pelo teu amor e pela tua graça. Te louvamos porque, apesar da nossa pecaminosidade, o teu sacrifício na cruz é muito maior. Nós queremos pedir que o Senhor continue, Pai querido, gerando em nós angústia, continue gerando em nós indignação, insatisfação, para que nós possamos ir humildemente à cruz, clamar pela tua salvação, Pai. Te agradecemos por tudo que tudo que tu já tens feito por nós, por tudo que tu farás. Nós te louvamos, Pai, que o Senhor possa nos fazer ficar firmes neste caminho, até o dia de encontrarmos o Senhor face a face. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.